Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou o professor Luiz Ricardo, seu professor de Práticas Agrícolas. E hoje, dentro da nossa disciplina, a gente vai falar sobre adubação orgânica e mineral. Entender um pouco o que é adubação, qual que é a importância da adubação para a nossa produção vegetal. Então, dentro da nossa disciplina, a adubação é um dos contextos de suma importância para a nossa produção. E vamos entender um pouco o que é adubação. A adubação, basicamente, é a reposição dos nutrientes retirados pelas plantas. Mas, professor, o que é o nutriente que a planta retira? Nutriente é como se fosse o alimento da planta. É o nitrogênio, o fósforo, o potássio. É aquilo que a planta utiliza para crescer, para se desenvolver, para sobreviver e reproduzir e produzir. Então, a adubação é nada mais que a reposição desse nutriente que a planta retirou do solo. E como que a gente faz a reposição desse nutriente, professor? A gente repõe esse nutriente utilizando fertilizantes ou corretivos. Mas o que é um fertilizante, professor? Fertilizante é a substância mineral ou orgânica utilizada para fornecer os nutrientes para as plantas. Então, existem vários tipos de fertilizantes. A gente tem o fertilizante mineral, a gente tem o fertilizante orgânico, a gente tem o fertilizante organo-mineral. Cada um tem uma origem diferente. Cada um vai fornecer um nutriente específico e diferente para a planta, ou até um conjunto de nutrientes. Por exemplo, a gente tem como muito usual o NPK. O NPK ele fornece o nitrogênio, o fósforo e o potássio para a planta. Então, é um fertilizante mineral que sozinho vai fornecer esses três nutrientes. Mas só os três? Não, existem vários tipos de NPK. NPK que tem junto o enxofre, que tem micronutrientes, que tem outros nutrientes. Então, vai ter uma variedade. Então, a adubação basicamente é isso, é repor os nutrientes do solo utilizando-se de fertilizantes. Qual fertilizantes? Cada realidade precisa de um. O produtor rural, ele vai identificar qual que ele precisa, entendeu? Qual que ele tem condição de comprar. Então, vamos entender um pouco o que é cada um desses fertilizantes. A gente tem o fertilizante mineral. O fertilizante mineral, ele tem como natureza, como origem, a extração mineral, a extração do minério através de rochas, por exemplo, que é obtida através de processos físicos, químicos e fornece alguns nutrientes para as plantas. Então, eu citei um já, que é o NPK. Ele é o fertilizante mineral mais utilizado hoje na agricultura. Então, ele é obtido através desse processo. Além do fertilizante mineral, a gente tem os fertilizantes orgânicos, que eles são oriundos de animais, de vegetais, de restos de comida e através de processos físicos, químicos, biológicos, através de uma decomposição, por exemplo, a gente consegue transformar ele num fertilizante enriquecido com nutrientes. E esses nutrientes voltam para o solo, onde a planta absorve para o seu desenvolvimento. Então, a gente tem como fertilizante orgânico, por exemplo, o esterco bovino, a cama de frango, oriundo da avicultura. Então, esses são dois tipos de fertilizante orgânico que a gente consegue colocar no solo e agregar valor à nossa produção. Além do orgânico e do mineral, a gente tem o fertilizante organomineral. O que é o organomineral? O próprio nome já diz, ele é uma junção dos dois. Fertilizante mineral com o fertilizante orgânico. É uma mistura que faz com que a gente tenha um fertilizante rico em nutrientes oriundos da parte orgânica e da parte mineral, que é muito utilizado também, ultimamente, na produção vegetal. E qual que é a importância da adubação? Qual que é a importância de se repor o nutriente no solo? Qual que é a importância de se utilizar esses tipos de fertilizantes, seja qual for? A gente tem como adubação o meio mais fácil, mais rápido, mais simples hoje dentro de uma produção vegetal de se aumentar a produtividade da cultura. Como assim, professor? Aumentar a produtividade? Aumentar a produção, produzir mais na mesma área. Eu tenho a mesma área, vou produzir mais. Como que eu consigo aumentar? O jeito mais rápido, barato, fácil é com a adubação. Então a adubação, ela aumenta em torno de 40%, 30%, 40%, 50% a produção só com a adubação. Então a gente consegue ter esse aumento de produção. Então, por exemplo, de 1950 até 2014, por exemplo, como vocês podem conferir no slide, a produção de grãos no mundo passou de 600 milhões de toneladas para 2,8 bilhões de toneladas. Olha o tanto que aumentou.
e a área não aumentou significativamente nesse mesmo tempo. Então, o que foi um dos componentes que favoreceu o aumento de produção? Foi a adubação no solo, a adubação mineral, a adubação orgânica, a adubação organo-mineral. Então, ela contribui diretamente para mim aumentar a minha produtividade. Se você tem na chácara que você mora, na fazenda que você mora, na sua casa, uma planta que não está muito saudável, que não está produzindo muito, a adubação pode te ajudar a melhorar isso, ok? Seguindo com a importância da adubação. Como eu vinha falando, a adubação contribui na produtividade da cultura em 30% a 40%, enquanto que o restante vai ser outros fatores que vão contribuir. Então, dentre os fatores de produção que a gente tem dentro de uma produção vegetal, a adubação é o que tem mais impacto para aumentar a minha produtividade. E quando que eu adubo, professor? Quando que qualquer momento eu vou chegar e adubar? Não, a gente tem os procedimentos corretos, a gente tem o passo a passo a seguir. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é sempre fazer uma análise de solo. Eu tenho que fazer uma análise de solo. A análise de solo vai dar o resultado de como está o meu solo, de quanto de nutriente tem no meu solo, quais os nutrientes que estão presentes ali. É através da análise de solo que eu vou saber recomendar se eu vou aplicar calcário, se eu vou aplicar gesso no solo, qual adubo eu preciso comprar, eu preciso colocar nutriente, eu preciso colocar nitrogênio, por exemplo, eu preciso colocar fósforo, eu preciso colocar enxofre, o meu solo está ácido demais, eu vou ter que entrar com calcário, quanto de cada adubo que eu vou colocar, o quanto de cada nutriente que eu vou ter que repor no meu solo. Então, a análise de solo, ela dá essa informação. Então, fazendo a análise de solo, consultando o engenheiro agrônomo, que é o especialista dessa área, você vai poder saber o quanto de nutriente o seu solo precisa. Fiz minha análise de solo, através da amostragem do solo. O que eu faço? Consultei o engenheiro agrônomo, ele vai me dar o resultado. Através desse resultado, eu vou aplicar o gesso, eu vou aplicar o calcário, eu vou aplicar o adubo. Cada cultura tem a sua especificidade. Então, a cultura da soja precisa mais de um determinado adubo que a cultura do milho. A cultura da cana tem a sua exigência, do feijão tem outra. Então, cada cultura vai ter a sua necessidade. Cada solo é de um jeito, daí a importância de fazer análise. Então, quando que eu vou adubar? Após fazer minha análise, após interpretá-la, após consultar um profissional da área. Então, esse é o passo a seguir. E além da adubação, a gente tem que pensar que a produção tem seus componentes de produção. Então, não adianta também eu querer só jogar adubo. Eu vou lá, pego um pouco de esterco bovino, um pouco de cama de frango ou um pouco de NPK e coloco na minha planta. Não é só isso. A adubação, como eu disse, ela é de suma importância. Ela representa grande impacto na produtividade. Mas eu tenho que olhar todo o meu ambiente de produção. O que é meu ambiente de produção? O meu ambiente de produção, conforme na imagem do slide vocês podem ver, ela envolve a presença de pragas, de doenças, de plantas daninhas, de variedades daquela região. Eu tenho uma variedade específica para cada região. A questão do solo, que é a parte de nutrição do solo, se ele está compactado, se ele não está compactado, se ele tem matéria orgânica, se ele não tem matéria orgânica. A parte do meu clima, eu tenho uma cultura específica para cada clima. Na minha região aqui, eu vou plantar uma cultura de clima frio, provavelmente ela vai ter dificuldade de desenvolver. Então não é a adubação que vai fazer milagre nesse caso. Então, pensando em adubação, eu tenho que olhar também todo o contexto. Quando a gente fala em produção vegetal, a gente tem que analisar todo o complexo produtivo, todos os componentes do meu ambiente de produção. Se minha planta, a minha área de produção está infestado por plantas daninhas, obviamente que a adubação não vai surtir efeito necessário, porque eu vou ter competição pelo adubo. Se a minha cultura está doente, tem alguma doença, se eu não tratar dessa doença na minha planta, a adubação não vai surtir efeito também. Então, analisando todo o componente de produção, que eu vou poder ter um resultado positivo da minha adubação. Então, basicamente é isso, pessoal. A adubação é importante, ela não resolve sozinho, eu tenho que analisar os componentes de produção, eu tenho meus tipos de adubo. Então, vamos começar em casa olhando para a nossa planta, olhando para a nossa cultura que tem aí. Como que ela está? A folha dela está bem verde, ela tem algum sinal de estar amarela, de estar morrendo, de estar caindo, está produzindo pouco, está produzindo muito. O que está produzindo tem praga, tem doença, tem o bicho aí
bichinho da goiaba na goiaba, por exemplo. Eu tenho que olhar isso. Comece olhando na sua casa, que a partir daí a gente vai começar a ter uma ideia se a adubação é necessário, se a adubação vai surtir efeito. Por hoje, nossa aula é isso, é uma introdução de adubação, onde a gente entende um pouco o contexto, o que é adubação. Espero que tenha ficado claro para todos e que todos estejam bem. Muito obrigado!